Pronto, gente. Agora a gente vai começar o assunto de mapeamento de memória cache. Então, a gente tem um texto base e tem várias questões, tá? Antes de começar o texto base, eu queria apresentar para vocês essa ferramenta aqui, que foi criada por um aluno no semestre passado, o Rafael, 2023.1. E combinei com ele, ele me mostrou algumas coisas que ele estava fazendo para montar um portfólio. Achei bem legal e perguntei se ele queria fazer isso aqui e ele topou. Então, isso vai ser muito útil para a gente agora. Vamos clicar aqui para ver essa ferramenta, tá? Então, o que que tem aqui? A gente tem uma representação de uma memória principal de tamanho fixo, tá? Essa memória principal está com tamanho fixo de 64 bytes. A gente tem uma memória cache também de tamanho fixo, tá com tamanho de cache de 16 bytes. E a divisão do tamanho do bloco também está fixo, em 4 bytes. Então você vê que a memória principal ó, tem 1, 2, 3, 4, tá? O tamanho do bloco tem 4 bytes, tá? Cada célulazinha dessa aqui representa um byte, representa o dado de um byte. Na memória cache é a mesma coisa, o tamanho da linha, né, igual ao tamanho do bloco. Então 1, 2, 3, 4, certo? A memória principal aqui então está dividida nesse formato, onde você tem aqui os blocos, tá? Não os endereços específicos, mas os blocos. Então bloco 0, bloco 1, bloco 2, bloco 3, até o bloco F, formando a memória completa. Então, os endereços específicos é o endereçozinho de cada célula. Então, essa célula é o endereço 0, essa célula é o endereço 1, essa célula é o endereço 2, essa aqui é o endereço 3, e aí vai 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, e assim por diante, até o endereço 63, que é o último, tá? Começa no endereço 0 e termina no endereço 63, que é o último, já que são 64 endereços. Esses valores que estão aqui dentro, né, 0x52, 0x9, 0xAA, 0x6c, todos esses valores aqui foram gerados aleatoriamente e representam dados, possíveis dados que estão armazenados em memória principal. Beleza? Então, esses dados são todos de 1 byte, estão representados em hexadecimal. Então, 0x é o prefixo, que diz que o meu dado é em hexadecimal, e o valor do lado é o valor hexadecimal. Então, 52, 09, A, 6C e assim por diante. Na memória cache também, mesma coisa. Certo? Você tem aqui a divisão, as 4 linhas, a linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Você tem aqui as palavras, os índices das palavras. E aqui ela está vazia, né? Começa vazia. Tá? Você pode marcar essa flagzinha aqui, e de forma que quando você atualiza o mapeamento, ele já preenche a memória cache automaticamente. Esse preenchimento sempre vem com os 4 primeiros blocos, tá? Então ele sempre puxa os 4 primeiros blocos aqui, no caso do mapeamento direto, né? Ele puxa os 4 primeiros blocos e joga aqui dentro, certo? Acho que todos os mapeamentos, acho que o Rafael fez assim, no associativo conjunto, exatamente. Então você sempre puxa os 4 primeiros blocos e preenche a memória cache, certo? Se você marcar esse item aqui. Senão, ela vai vir vazia, tá? Bem, o que mais que a gente tem aqui? Aqui fica de forma bem explícita, né? O método que está sendo que foi selecionado, né? Então que é um método um mapeamento direto. Aqui esse quadradinho ele só representa, né? Lembra para a gente, né? Que o acesso à memória é feito pela CPU, pelo processador. Então, o processador fornece o endereço de leitura e aí você tem um sistema de gerenciamento de memória que verifica se esse dado, esse endereço que você está fornecendo, o dado né, está disponível já em cache ou não. Se estiver disponível em cache, você tem um cache hit e você tem uma busca mais rápida, uma busca em cache. Se não, você teve um cache miss e aí você vai ter que fazer a busca lá na memória principal e trazer aquele bloco para dentro da cache, atualizar a cache e ao mesmo tempo que você puxa o dado para a CPU. Com isso,
você tem um processo mais lento, né? Certo? Então, se você acha em cache, mais rápido. Certo? Então é isso. Então essa ferramenta ela é específica, né? Você não tem como alterar o tamanho da memória principal, você não tem como alterar o tamanho da cache, você não tem como alterar o tamanho do bloco. E isso foi feito de propósito, assim. Eu pedi para o Rafael fazer dessa forma, porque eu não queria uma ferramenta que você pudesse colocar um tamanho que você quiser aqui e perder a visualização. Então eu queria uma ferramenta focada na visualização. Então eu pedi para ele deixar esses tamanhos fixos e pequenos assim, para que eu possa deixar bem exemplificar bem com vocês o que está acontecendo durante o mapeamento direto associativo e associativo por conjunto. E depois que a gente entende com esse exemplo, depois que a gente entendeu bem direitinho o que é cada coisa, os conceitos estão bem fixos, bem compreendidos, aí você pode aumentar os valores e você não vai mais precisar dessa ferramenta. Você consegue fazer os cálculos, né? Você consegue deduzir, você consegue interpretar mesmo sem ter algo visual, tá? Mas no início esse visual aqui vai ajudar muito, muito, muito. Então, Rafael aqui está com esses créditos aí para sempre, que vai ser muito útil isso aqui, tá? Valeu, Rafael. Então vamos lá, vamos para a questão. Então, a questão fala o seguinte: considere uma máquina com uma memória principal endereçável por byte com 64 bytes e um tamanho de bloco de 4 bytes. São exatamente os tamanhos daquele exemplo da ferramenta do Rafael, certo? Suponha que uma cache consistindo de 4 linhas seja usada com essa máquina. Levando em consideração a teoria estudada sobre mapeamento de cache, responde. Em um mapeamento direto, determine a quantidade de bits reservado para os campos tag, linha e palavra, certo? Então, a gente estudou que quando a gente faz um mapeamento direto, né, o endereço que a CPU fornece, os bits do endereço podem ser divididos para me identificar uma tag, um índice, né, da linha e um índice de palavra. Então, você reserva alguns bits para cada uma dessas coisas, não é isso? Quantos bits para cada coisa? O que que é? E aí, nesse exemplo, vamos tentar visualizar bem direitinho o que que é cada uma dessas coisas. Então, vamos lá. Olhando aqui para a ferramenta do Rafael, a linha, né? A linha que a gente tem que identificar é essa aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Então, você tem 4 linhas, né? Na minha cache tem 4 linhas e eu vou ter que identificar qual delas eu estou acessando, né? Qual delas eu estou acessando. Nesse primeiro exemplo aí, eu só quero saber quantos bits eu preciso para identificar. Então vamos lá. Se eu tenho 4 linhas, quantos bits eu preciso para identificar um número de 0 até 3? Um bit? Não é um bit, eu só identifico 0 ou 1. 2 bits? Sim. 2 bits eu posso ter 00, 01, 10 e 1. Então com 2 bits eu consigo identificar uma linha. Tá? Então o índice da minha linha vai de 0 a 3 e para representar isso em binário eu preciso de 2 bits. Então, de cara aqui, de forma bem visual, certo? A gente já pode dizer... E eu comecei aqui pela linha só porque foi a primeira coisa que eu bati o olho, tá? Mas enfim. Então, mas eu posso dizer aqui que eu preciso de 2 bits, certo? Quantos para a palavra? Vamos voltar lá. A palavra, na verdade, é o índice da palavra, né? O meu bloco tem 1, 2, 3, 4. É o tamanho de 4 palavras. Então, quantos bits eu preciso para identificar uma dessas 4 palavras, né? Ou seja, 0, 1, 2, 3. Quantos bits eu preciso para representar números de 0 a 3? Também 2 bits, né? Também 2 bits. Então, eu vou precisar de 2 bits também do meu endereço total para me dizer qual é a palavra específica que eu estou acessando. Em outras palavras, eu quero acessar a palavra 0, eu quero acessar a palavra 1, eu quero acessar a palavra 2, eu quero acessar a palavra 3. Tá? Quem vai me dizer isso é o valor que tiver nesse campo aqui. Né? Os 2 bitzinhos desse campo é que vai me dizer isso. E a tag ela é o que está faltando, né? A minha memória principal tem 64 bytes.
certo? A capacidade dela aqui, no caso, é 64 por 1 byte, né? Colocando aqui em formato de endereço e tamanho da palavra. 64 é 2 elevado a 6, não é isso? 2 elevado a 6. Então, 2 elevado a 6 é 64. Significa então que eu preciso de 6 bits de endereço. Então, o endereço completo da minha memória principal ela tem 6 bits, certo? Então, se são 2 bits para a palavra, 2 bits para a linha, está faltando quanto para formar os 6? 2, né? 2 bits. Tá? Deixa eu só conferir aqui uma coisa. Exato, 64. Então é isso mesmo. Então, 2 bits para tag, certo? Agora, o que é a tag aqui? Professor, como é que eu visualizo a tag? A tag é assim, ó. Lembra que no mapeamento direto, o bloco 0, ele necessariamente tem que vir para a linha 0. Sempre que você vai trazer o endereço, um valor do bloco 0 para a memória cache, ele tem que obrigatoriamente vir para a linha 0. A gente pode fazer esse teste aqui. Ó. Posso botar qualquer endereço do bloco 1. Pode ser o endereço 0, 1, 2 ou 3. Vou botar aqui o endereço 0 para começar. Né? Eu vou mandar buscar. Quando eu faço a busca, ele já divide para mim. Ó. Qual é a minha tag? 0, meu bloco 0, palavra 0. E você vê, ó, se você olhar aqui para a cache que antes estava vazia, agora foi atualizada. Certo? A tag agora foi atualizada. Ou a cache foi atualizada. Então você vê ó, que esse primeiro bloco inteiro, 46, 4C, 4295, agora está dentro da cache. 46, 4C, 4295. Certo? Então, percebe o seguinte, que o bloco 0 sempre vai para a linha 0. Se eu tentar buscar agora o endereço do mesmo bloco, né, ele vai dizer que teve um cache hit, tá vendo? Porque eu tentei buscar o endereço 1, o endereço 1, que é esse aqui, o valor dele já está em cache, então cache hit. Se eu tentar o endereço 2, cache hit. Se eu tentar o endereço 3, cache hit. Tá? Então, todo esse bloco, quando eu acessei o endereço 0, o bloco inteiro foi trazido para cache. Então, se eu acessar o endereço 1, acessar o endereço 2, acessar o endereço 3, eu vou ter cache hit. Se eu tentar acessar o endereço 4, que é esse endereço aqui, ó, o F, que tem o dado FA, ele não está em cache, né? Então vai dar um cache miss. Quando dá um cache miss, ele vai trazer esse bloco inteiro para cache. Para onde esse bloco vai? Necessariamente para a linha 1. Então, busquei, deu um cache miss e veio para a linha 1, certo? E aí, se eu buscar o endereço 5, mesma coisa. Se eu buscar o endereço 5 agora, como o bloco já foi trazido, eu tenho um cache hit. Se eu buscar o endereço 6, como o bloco inteiro foi trazido para cache, cache hit. Se eu trouxer o endereço 7, cache hit. Tá? Então, endereço 4, 5, 6, 7. A partir do endereço 8, eu vou ter um cache miss. Né? Então, no endereço 8, eu vou ter um cache miss e eu vou trazer o bloco inteiro, o bloco 2 inteiro para cache. Para onde o bloco 2 vai? Necessariamente para a linha 2. Então, busquei ó, necessariamente para a linha 2. Se eu tentar o 9, 10 e 11 vai dar cache hit. E aí quando eu passar para o 12, vai dar um cache miss, né? E aí eu vou o 12, que é esse aqui. Deu um cache miss e aí esse bloco inteiro foi trazido para cá. Bloco 3, linha 3 necessariamente. Agora atenção que a gente vai começar a visualizar outras coisas agora. Os 4 primeiros blocos vão para as 4 primeiras linhas em sequência. E agora, a partir daí, o que acontece? A partir daqui, eu recomeço, né? Então, o bloco 4 vai para a linha 0, o bloco 5 para a linha 1, o bloco 6 para a linha 2 e o bloco 7 para a linha 3. Vamos ver. Ó. O bloco 4, ele começa, né? 12, 13, 14, 15, então ele começa no 16. Eu acho que aqui você bota em decimal. Então, eu vou botar aqui, exatamente. Eu vou ter o 16, né? Que é o endereço que o endereço tem o dado E2, e ele trouxe para cá, tá vendo? O E2, vejam os outros também, ó. E2, 80, C9, 13. E2, 80, C9, 13, tá? Então percebe ó,
que ele veio para cá. O que mudou em relação a antes? A tag agora é 1, tá vendo? Não é mais 0. Tá? Ou seja, eu estou no bloco 0, na palavra 0, mas a minha tag agora é 1. Por quê? Porque eu não estou mais eu não estou no bloco 0, né? Eu estou no bloco 4. Tá? Então a tag representa de todos os blocos que podem estar em uma linha, qual está naquele momento. Quais são todos os blocos que podem estar na linha 0? Pode ser o bloco 0, pode ser o bloco 4, pode ser o bloco 8 ou pode ser o bloco 12, o C, né? Tá? Então, eu tenho 4 possibilidades. Pode ser o 0, o 4, o 8 ou o C. Legal eu fazendo 4 aqui com a mão, só que eu não estou me filmando, mas beleza. Então, eu tenho 4 possibilidades de blocos que podem ocupar a linha 0. Se eu tenho 4 possibilidades, quantos bits eu preciso para dizer qual desses 4 está lá? Pode ser o 00, 01, 0 ou 1, 2 bits. Tá? Por isso que a tag aqui são 2 bits. Ela diz de todos os blocos que podem ocupar uma linha, qual deles está ocupando, certo? Naquele instante. E a linha 1, professor? Quais são os blocos que podem ocupar a linha 1? Pode ser o bloco 1, pode ser o bloco 5, pode ser o bloco 9 ou pode ser o bloco D, né? O 13. Tá? Então também são 4 possibilidades. Para a linha 2, pode ser o bloco 2, pode ser o bloco 6, pode ser o bloco A ou pode ser o bloco E, certo? O 14. E para a linha 3, pode ser o bloco 3, certo? Ou o bloco 7, ou o bloco 11, ou o bloco F, certo? 15. Tá? Como é que eu estou fazendo essa conta? Eu só estou somando 4, né? Bloco 0, aí o tamanho do bloco não é 4, então próximo é o 4. Tá? Então, e assim por diante. Então, o tamanho do bloco não, né? Quantidade de linhas. Né? Quantidade de linhas é 4, então eu vou pulando de 4 em 4. Beleza, gente? Então, vamos voltar aqui para a questão, continuar, né? A primeira parte foi respondida. Ele só queria saber quantos bits, então é isso, tá? Então vou dar uma pausa aqui. A próxima questão ela continua a partir do mesmo texto, tá? Mas vou fazer isso em outro vídeo.